Derek Chauvin, ex-policial indiciado pelo assassinato de George Floyd, foi libertado da prisão depois de pagar uma fiança de $1 milhão, conforme registros dos tribunais. O policial foi processado por homicídio em segundo e terceiro graus e homicídio culposo quando não há intenção de matar. O caso ocorreu em Minneapolis, nos Estados Unidos, em 25 de maio, quando Chauvin passou cerca de 9 minutos ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd, mesmo com George Floyd dizendo insistentemente que não conseguia mais respirar. O caso, vocês se lembram, evidentemente teve repercussão mundial. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, o pagamento de fiança é justo nesse tipo de caso? A introdução hoje é da Gisele. Gisele, bom dia. Bom dia. O pagamento de fiança é uma previsão legal. A fiança é um instituto que garante, ou seja, é uma forma de aquele réu garantir ou conceder garantias para que então ele receba de volta a concessão da sua liberdade, condicionada muitas vezes a outras restrições. Nesse caso especificamente, foi fixada uma fiança de $1,25 milhões sem outras condições ou $1 milhão e mais condições restritivas. Quais condições? A de que o policial Derek não se aproxime da família da vítima até o julgamento, que foi marcado para 31 de março do ano que vem, e que também ele de nenhuma maneira interfira de qualquer forma, de modo a prejudicar o andamento ou desenvolvimento deste processo. Então, todas essas restrições, mais o pagamento da fiança, concederam a ele a liberdade provisória. Esse é um instituto que também existe aqui no Brasil. Há a possibilidade, pela legislação penal brasileira, da concessão de liberdade provisória porque, não cumpridas quaisquer uma daquelas restrições, a pessoa volta a ser recolhida ao sistema prisional, com ou sem o pagamento da fiança, desta garantia adicional que irá então servir para custear o processo e, eventualmente, havendo uma condenação final, também para ressarcir parte ou todas aquele sofrimento que houve da vítima, pela vítima e pela sua família. O que causa consternação nesse caso é justamente o fato de que este foi um caso que foi amplamente divulgado pela imprensa. Todas as pessoas viram quando o policial se coloca sobre o George Floyd e que, então, durante aqueles minutos, há até uma discussão de quantos minutos teriam sido que houve o policial ajoelhado sobre o George Floyd, mas houve uma visualização e, portanto, há um julgamento, há uma comoção pública com relação a este caso por conta das imagens. E é isso, justamente, que suscita tanta discussão e tanta distância do julgamento público e das questões propriamente técnicas que vão ser debatidas aqui hoje. Tiago? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. A Gisele faz observações muito importantes, muito interessantes, que os telespectadores e vocês também, meus amigos, já me viram colocando aqui diversas vezes. Uma coisa é o julgamento. É conhecer a prova, conhecer a perícia, conhecer os testemunhos, entender as circunstâncias de um fato que está sendo julgado. Outra coisa é ler o jornal e sair tendo opinião se a pessoa é culpada ou inocente. O caso de George Floyd, ele é muito triste. Ele é muito triste do início ao fim. E todos os envolvidos, sem dúvida nenhuma, são abatidos por uma circunstância muito feia para a nossa vivência, para nós que somos seres humanos. Todos devem estar arrependidos, menos Floyd, que acabou morrendo. Vocês imaginem o policial. O policial, ele não é um ser solto, ele cumpre regras. Mas mais do que regras, ele tem uma vivência, ele tem imposições culturais. Ele, muitas vezes, estabelece para a sua conduta, ou é estabelecido para a sua conduta, coisas que não estão escritas. Volto ao tema de ontem até, Gisele. Sobre a questão de codificações que não estão no papel. Nós sabemos qual é o problema da polícia, principalmente da polícia americana e da polícia no sul dos Estados Unidos ou em estados ainda muito raciais, onde aqueles animais ficam com a bandeira dos confederados
nas costas, acreditando que a guerra civil ainda não acabou e que os escravos não deveriam ter sido libertos para não dar problema para os produtores de algodão. O grande problema ali é a miséria que todos vivem. É o policial jovem que vai ter sua vida destruída porque destruiu uma vida. Por quê? Foi obrigado, por todas as suas circunstâncias, a tratar ao homem negro, a mulher negra, como um animal, como um inimigo. Essa é a grande realidade. Só que não é só isso. A tristeza não está só na vida do acusado, está na família de Floyd, que basta entrar em qualquer rede social que verá novamente o seu familiar sendo morto. Mas também não é só isso. Porque existem milhares de outras pessoas que vão sendo atacadas cotidianamente, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil sobre isso. E o pior, quem filmou. Imaginem a sensação da pessoa que filmou a morte de George Floyd, que hoje pensa, eu deveria ter largado o celular e ter dado um pontapé no policial. Então, é a miséria da vida humana, filmada, acessível, que será levada mais uma vez ao tribunal. É muito triste. É tudo muito triste. A morte do George Floyd desencadeou uma série de protestos, especialmente nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo todo, em alguns desses países, protestos violentos. Não sei se na legislação americana há essa previsão legal. Vocês provavelmente sabem disso muito melhor do que eu. Mas aqui no Brasil, provavelmente, este caso seria enquadrado na necessidade de manter o policial em prisão provisória antes do julgamento para evitar novos distúrbios. Poderia ser um argumento utilizado para isso. Não é o caso nesse episódio? O Instituto da Fiança, Rafael, aqui no Brasil, e na verdade o Thiago é o especialista, eu vou aqui me aventurar, mas ele é que vai trazer as informações mais técnicas. Mas o Instituto da Fiança no Brasil e nos Estados Unidos, na questão criminal, ele tem uma diferenciação muito grande. Aqui no Brasil, pela nossa legislação e também pela própria interpretação dos juízes na aplicação desse instituto, há uma restrição muito maior. Então, aqui há um cuidado muito maior com esta concessão da liberdade provisória e também com todas as condicionais que advêm junto com essa concessão de liberdade provisória. Então, aqui, diferentemente dos Estados Unidos, não há essa possibilidade tão fácil de, então, haver o pagamento de altos valores. Isso também não é próprio da justiça brasileira. A justiça brasileira não gosta de valores muito altos, de condenações muito altas, o que é uma característica norte-americana. Então, aqui há uma restrição muito maior. Nesse caso, acho que nem teria essa possibilidade, né, Thiago? Porque aqui a gente tem uma legislação que impede, há alguns crimes que, inclusive, são inafiançáveis. O racismo, por exemplo, salvo engano, é um deles. Este caso, propriamente, ele aflora muitas emoções e muitas interpretações. Uma delas é essa questão do racismo. Tiago, acho um debate bastante delicado e difícil de se fazer, mas o que se viu naquela imagem, o que se interpretou dela foi que havia um policial branco ajoelhado sobre uma pessoa que teria supostamente feito uma compra com $20, uma nota falsificada de $20, foi chamada pela loja, foi chamada a polícia, então esse policial atendeu ao chamado e ele se ajoelha sobre o George Floyd, um negro. E aí, desta imagem é que surgiram todas as manifestações justamente por conta do racismo. Mas, salvo engano, pelo que eu pude ler, que foi publicado, não houve, por parte do policial naquele episódio, nenhuma manifestação direta de racismo. O que houve foi, sim, eles tiveram alguma troca de conversas, mas o policial, salvo engano, ele fala, não, calma, já está chegando a ambulância, enfim. E o que ele não faz é dar ouvido àquelas pessoas, muitas pessoas que filmavam e que pediam para que ele, então, saísse de cima do George Floyd. Isso realmente não aconteceu. Outros policiais, inclusive, estavam em volta, mas, salvo engano, nenhum deles manifestou diretamente o racismo. O que aconteceu foi que a imagem, uma imagem muito emblemática e, de novo, que aflora muitos sentimentos, todo tipo de emoção, é que acabou sendo interpretada e deu aso a todas as manifestações absolutamente legítimas. Essa é uma bandeira importante, esse é um debate importante que precisa ser trazido à tona, mas nós precisamos ser justos também e fazer uma verificação, e aí uma verificação técnica. Então, tecnicamente, se a lei traz critérios objetivos para a
concessão da fiança, se o juiz fixou um valor de fiança, se o policial Derek fez esse pagamento e acatou todas as restrições que vieram junto, então ele faz jus a esse direito, sim, de aguardar em liberdade o seu julgamento, que acontecerá só lá em 2021, assim como os outros policiais que também tiveram fianças um pouco menores, $750 mil cada um, mas que também fizeram esses pagamentos e que também, por conta desses critérios objetivos e concessão da lei, eles podem sim aguardar o julgamento em liberdade, embora essa seja uma imagem que choque e que cause muita revolta nas pessoas por conta das imagens anteriores que deram aso justamente a todos os protestos. Eu vou pular a parte da fiança, porque a Gisele explicou muito bem. São institutos que, embora tenham o mesmo nome, são aplicados de forma diferente em todos os países quase do mundo ocidental. Os Estados Unidos tem uma justiça argentária, né? Nos Estados Unidos pagou, levou. É muito a regra americana. Então, é muito diferente do que acontece no Brasil, onde existe uma delimitação muito grande ao Instituto da Fiança e da Liberdade Provisória mediante fiança. Agora, Gisele, minha querida amiga, me lembra muito aquele verso de Chico Buarque, né? Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoas, e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. O problema de George Floyd não é o fato. O problema é que foi a gota d'água num momento político de muito burburinho nos Estados Unidos, onde um presidente americano não é sequer capaz de falar contra os supremacistas brancos, não é? Esse é o problema do caso. Foi a gota d'água por uma história de estupidez, por uma história de violência, uma história de racismo. Eu juro por Deus, Gisele, juro mesmo, eu não consigo compreender como é que alguém pode julgar alguém por causa da cor da pele. Como é que você diminui alguém ou louva? A questão é, por que somos diferentes a partir da cor da pele? E os Estados Unidos ainda faz isso. E existem brasileiros copiando os americanos. Em vez de copiarmos as coisas boas, nós temos esse péssimo costume de copiarmos as coisas ruins, feias, criminosas, bandidas. O caso de George Floyd, por exemplo, eu tenho grande dificuldade, e aqui eu não quero ser um polemista, mas eu tenho muita dificuldade para enquadrar em qual tipo de homicídio que é. Porque a nossa própria legislação ela é dicotômica. Ou nós temos homicídio doloso ou nós temos homicídio culposo. Enquanto grandes países ao redor do mundo e ótimas legislações, e a nossa legislação é boa, ela é mal interpretada muitas das vezes em razão de um populismo judicial. Mas a nossa legislação de fato é muito boa. Mas nós não temos, nos casos de homicídio, por exemplo, uma graduação para fazer mais ou menos o trânsito entre o que é o culposo, ou seja, o homicídio sem a intenção de matar, e todas as circunstâncias possíveis até que exista o homicídio doloso, ou aquele em que você não quer diretamente matar, mas assume o risco e anui com o resultado, que seria o tal do dolo eventual. Os Estados Unidos, outros países como a França, eles têm uma graduação entre um caso e outro. No Brasil, eu não saberia dizer que caso é esse de George Floyd. Eu não saberia enquadrar. Porque é muito fácil, né? Vir à televisão, milhares de pessoas assistindo e falar: ele assumiu o risco de matar. Essa é a frase dos incautos, dos que não conhecem direito penal. Porque é a segunda frase que é importante. Ele anuía com o resultado. Pois é, Thiago, eu li vários depoimentos e também a descrição de muitas imagens, porque muitas pessoas que estavam ali testemunhando fizeram imagens, mas também houve captura de muitas imagens de segurança. E há uma série de discussões, que são discussões propriamente, que serão trazidas, são discussões técnicas importantes, que serão trazidas lá no julgamento. Por exemplo, como foi a abordagem. Então, há pessoas que dizem que ele estava sozinho dentro do carro, resistiu a sair. Tem outros testemunhos que dizem que ele estava em pé fora do carro com outras duas pessoas, ou seja, onde estão essas outras duas pessoas, eventualmente, para também trazer esclarecimentos. A forma como ele vai ao chão, se ele teria caído, porque houve um primeiro laudo de autópsia que diz que ele estava sob efeito de alguns remédios, acho que metanfetamina, fentanil, enfim. Então, que ele estava sob efeito de entorpecentes.
Outras pessoas que dizem que não, que foi justamente o policial que o levou, porque ele vai ao chão já algemado. Então, há uma série de discussões de fato e de prova. E realmente, aí, voltamos à discussão de ontem, Thiago. Fatos e provas. É aí que está o mérito da questão e aí está a importância de se verificar criteriosamente, tecnicamente, exatamente o que aconteceu. Porque, realmente, as imagens, elas afloram emoções e muitas vezes a emoção, ela acaba nos fazendo ver não exatamente aquilo que aconteceu, mas a gente acaba vendo ou chamando a nossa atenção para um ou outro aspecto. E aí nós já tomamos uma posição e passamos a ver aquela situação com aquela posição tomada. Então, essa imparcialidade e também as questões técnicas das várias autópsias que foram feitas, de como, o que deu a causa-morte, quanto tempo aconteceu, como estava realmente George Floyd, o que aconteceu antes, né? Por que essa loja de conveniência fez o chamado da polícia, enfim. Então, é importante olhar todos esses aspectos, porque senão nós acabamos discutindo realmente aquele papo de bar, uma discussão opinativa e não uma discussão técnica para entender exatamente o que aconteceu naquele caso. Um outro ponto interessante é a questão da autoridade policial, que também foi bastante questionada nas manifestações, mas que nós temos que entender que, num primeiro momento, aquela loja ela chama a polícia no sentido de proteção, de informação de um possível crime e depois, no desenrolar, é que há este abuso ou eventual abuso de autoridade policial, isso vai ser objeto do processo. Então, nós também não podemos começar a atacar todos os policiais ou até todas as instituições policiais por conta de um caso específico. Claro, então, acho que é esse cuidado que a gente tem que tomar. Eu só queria fazer uma retomada final. Eu achei muito interessante a fala do advogado da família do George Floyd. Ele disse, olha, tivemos hoje o devido processo legal para o policial Derek, mas o devido processo legal de George Floyd família ainda aguarda e só será possível depois do final do julgamento, que foi um pouco o que a gente discutiu ontem com relação à prisão em segunda instância e que eu coloquei, que é justamente a gente não pode olhar só o lado do ofensor ou dos possíveis erros de julgamento ou das garantias ao réu, a gente tem que olhar também o lado da vítima, da família da vítima e o quanto é importante o Estado dar essa resposta para a vítima de crimes. Agora, em nenhum momento é levado em consideração a capacidade do indivíduo de pagar a fiança que lhe foi cobrada. Este policial que assassinou o George Floyd recebe $60 mil por ano. Foi a informação divulgada pela polícia. E a fiança é de $1 milhão por ano, ou seja, a não ser que ele tenha feito uma economia brutal ao longo da vida, a capacidade de pagamento dele dessa fiança é questionável. Isso não é levado em consideração. Deposita o dinheiro e não importa de onde vier o dinheiro, mesmo para um crime grave desses? Então, Rafael, aí é um ponto muito complicado até de se entender, né? Porque a fiança nos Estados Unidos, como, por exemplo, uma fiança de 1,25 milhão, $1.250.000, isso daí dá mais ou menos R$7 milhões, né? R$6 milhões. É uma coisa absurdamente vultuosa para um policial, para um funcionário público. Quem está pagando? Creio que... Até conversava com a Gisele antes de entrarmos no ar. Existe uma questão de seguro. Parece que há um seguro, mas também $100 mil foram depositados, não se sabe de onde. Deve ter sido os animais dos supremacistas brancos. Até onde eu apurei é exatamente isso. $1 milhão não foram depositados em dinheiro. O que houve foi uma garantia, ou seja, um título de garantia, exatamente. E para esse título de garantia ser emitido de acordo com as leis de Minneapolis, teria que ter sido feito um depósito de 10% desse valor, mas eu não consegui apurar quem teria sido ou quem teriam sido as pessoas que teriam feito esse pagamento. Às vezes as associações, às vezes para pessoas próximas, é muito difícil, Rafael, a gente estabelecer isso, né? Quem pagou a fiança, se isso é justo, se isso não é justo. É aquela história, esse homem está com a vida liquidada, né? Esse policial, ele nunca mais terá uma vida normal. Ele já começa a sofrer as punições sociais antes do próprio julgamento. Essa é uma realidade. Agora, Gisele, eu queria só voltar num ponto específico. Quando você, nem sobre a questão de direitos, tal, isso é um debate muito longo que a gente precisa se aprofundar cada vez mais, né, desse equilíbrio do que é justiça, do que é processo, essas coisas todas. Mas num outro ponto, o problema não é o racismo de um policial. O
problema não é a conduta de um policial, é um histórico, é uma cultura de violência. Que nem aquele outro rapaz, não me lembro o nome dele, me foge o nome dele agora, que tomou 7 tiros nas costas quando estava entrando no carro, né? Isso sempre acontece com os negros. É estrutural, que nem diz meu querido Silvio Almeida, é estrutural. Nós temos uma cultura terrível, e não só lá, aqui. Nós transformamos no Brasil os nossos policiais, em sua grande maioria negros, em capitães do mato. Eles caçam negros. Por quê? Nós não vemos as abordagens nas áreas mais ricas, mais abastadas das cidades, como nós vemos essas barbaridades. Rafael, vou falar uma coisa em público, nunca contei isso. Eu tenho um irmão que é negro. Meu irmão João tem 21, 22 anos, ele é negro. Tá? Vocês não sabem a diferença que é de vida de um homem branco, quando eu tinha 21, 22 anos, dele que é negro. A abordagem da polícia. O medo dele sair de casa e se preocupar com a roupa, porque se ele sair mulambento, que nem às vezes eu saio para ir na padaria, ele será parado pela polícia. Eu vivi isso em casa. Não só isso, meu melhor amigo, que é um dos maiores jogadores de basquete da história do Brasil, o Lucas Costa, sempre colocou as suas preocupações de estar bem vestido, perfumadinho. Por quê? Porque senão seria abordado. É estrutural. Nós achamos que o negro é o bandido. Exemplo, quantas vezes, pensem, uma mulher linda, famosa, ou um homem lindo e famoso casou com uma negra ou um negro no Brasil. Quantas vezes nós fomos em boas festas, elegantes, chiques, e haviam negros? Quantos amigos nossos já sofreram dramas por se apaixonarem por pessoas negras e falarem, eu não sei como a minha família vai receber isso. Esse é o verdadeiro problema, não é o caso de George Floyd. O caso de George Floyd é a gota d'água que faz o copo transbordar. O homem a quem você se referiu se chama Jacob Blake, esse que recebeu 7 tiros nas costas. Nós vamos para os argumentos finais, então, do debate de hoje com a Gisele Soares. Gisele? Pois é, Thiago, essas ações afirmativas são importantes justamente para recolocar e reposicionar o mundo, e o mundo é de todas as cores, e realmente julgar as pessoas pelas cores é absolutamente deplorável e não podemos aceitar. Mas é preciso que vamos além dessas questões de ações afirmativas. Nós precisamos ir além e garantir para as pessoas a igualdade de oportunidades, a igualdade de tratamento, a igualdade de opções para que as pessoas tenham liberdade. Hoje, nós estávamos justamente discutindo aqui como a lei que foi aplicada com todo o seu rigor acaba trazendo uma sensação, um resultado de injustiça. Então, é nessa medida e é esse debate que nós precisamos colocar. A questão muito maior que é a questão da igualdade. O caso George Floyd, ele trouxe para o debate algo muito importante, algo muito relevante para todas as sociedades, não só no Brasil, no mundo todo. Foi realmente a gota d'água, talvez também porque estivéssemos vivendo aquele momento de reclusão, então as pessoas também estavam já com os sentimentos à flor da pele de necessidade de liberdade, mas precisamos garantir a todos a igualdade de tratamento, a igualdade de opções de liberdade, para que não haja essa sensação toda vez de injustiça quando debatemos situações como essa de hoje, da saída do policial Derek da prisão após o pagamento de fiança. Tiago, 1 minuto para o seu argumento final. Obrigado, Rafael, Gisele. Eu vou sair do tema aqui nas minhas considerações finais. Não vou falar de Bolsonaro, Lava Jato, a própria questão do Floyd, ou eleições americanas. Isso tudo, às vezes, fica menor e me parece menor diante de uma coisa como nós teremos hoje. Eu tenho uma relação sempre muito gentil e muito educada com os tribunais. Eu acho que os tribunais erram muito e acertam muito, assim como eu também tenho isso na vida. Mas eu aprendi a admirar pessoas à distância. E eu tive 2 professores na vida que eu sei que sabem que eu existo, mas eu nunca consegui trocar uma palavra com eles. Já me dirigi a eles de uma tribuna, mas nunca tive contato social, pessoal com eles. Essas 2 pessoas marcaram muito a minha vida intelectual dentro do direito. Eu aprendi direito com eles. Um chama-se José Paulo Sepúlveda Pertence e o outro é o ministro Celso de Mello, que tem hoje
o seu último exercício funcional, participará da última sessão. Eu não consigo, eu não conheço, eu não tenho cultura o suficiente, eu não domino as palavras de forma tão clara, tão óbvia e tão gigantesca para falar sobre o ministro Celso. O ministro Celso é mais ou menos aquilo que Cazuza falou de Cartola, né? Cartola não existiu, Cartola foi um sonho que a gente teve. O ministro Celso é o maior exemplo que eu já vi do que deve ser um homem da justiça. Ok. Discreto, absurdamente estudioso e preocupado não com a decisão de hoje, mas com as consequências dessa decisão. Então, eu gostaria de deixar aqui, eu até estou me contendo por falar de uma pessoa que eu não conheço. Eu queria agradecer o ministro Celso. É a única coisa que eu posso dizer. Obrigado, Tiago, Gisele. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.